Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. First Hop Redundance Protocols. Então aqui ele vai trabalhar com protocolos de redundância, tá? Dentro do capítulo 9 aqui. Limitações de gateway padrão. O que pode acontecer no primeiro momento? Aqui, ó, se a gente tem um roteador ou uma interface do roteador, que é aquela interface sempre que serve como gateway padrão, até agora nós sempre vimos, deixa eu pegar um exemplo de topologia aqui. Nós sempre vimos que a gente tem uma rede, vamos ter um roteador que vai ter uma interface conectada a esta rede. Esse roteador ele vai ter um endereço IP, esse endereço IP que está aqui no roteador, que liga para dentro da rede, esse é o cara que vai ser o gateway daquela rede. Tá? A gente viu isso bastante até hoje, mas e se eu tiver uma falha naquele roteador? Se eu tiver uma falha naquela interface, o que acontece? A minha rede fica sem gateway. Se a minha rede fica sem gateway, ela não consegue se comunicar com redes que estão fora dela. Ela não vai conseguir transmitir pacote para lugar nenhum. É a mesma coisa. Eu estou falando com vocês aqui agora. Se o meu roteador lá der um problema, a nossa aula vai cair. Eu não vou conseguir mais falar com vocês porque eu vou ficar sem internet. Os meus dados vão ficar restritos somente ao meu segmento de rede local. Eu estou sem comunicação externa. Então esse é o conceito dessa redundância que a gente vai estar vendo nesse capítulo 9. É na questão de poder ter possibilidades de gateways redundantes. A grosso modo é isso. Se eu tenho lá um gateway, um equipamento, ele é o meu gateway da rede. Se aquele equipamento cair, eu tenho que ter outro equipamento para assumir aquele gateway. Tá? Então esse é o conceito desse FHRP. Tá? Então, ó, se a gente tem um roteador ou uma interface que serve como gateway falhar, os hosts configurados com aquele gateway vão ficar isolados, eles vão ficar presos no seu tráfego interno dentro daquele segmento. Por isso que é necessário um mecanismo para fornecer gateways padrões, ou seja, um gateway padrão alternativo para essas redes. Onde eu posso ter dois ou mais roteadores conectados à mesma VLAN ou à mesma LAN, para que esses dois ou mais equipamentos um possa assumir o lugar do outro, se eu tiver uma falha. Esse mecanismo, então, essa implementação, ela é fornecida por protocolos redundantes de primeiro salto, que é o FHRPs. Tá? Então, First Hop Redundance Protocols. Então, tá aqui. Eu tenho que ter um protocolo que permite redundância desse primeiro salto, ou seja, nesse gateway. Então, se um equipamento, que é o equipamento do gateway, ou a interface, ou aquela conexão der problema, eu tenho que ter uma alternativa para que a minha rede não fique incomunicável com redes externas. Em cada rede comutada, cada cliente recebe somente um gateway. Então a gente vê que quando a gente faz as configurações das propriedades de rede, a gente configura lá um endereço IP, que é o endereço IP daquele gateway. Então a ideia desse protocolo de redundância de primeiro salto a gente vai continuar configurando lá nas propriedades um IP como gateway. Porém, esse IP ele vai estar assim, a nível de comunicação lá da camada 2, porque a gente vê que quando a comunicação acontece dentro de uma rede local, ela é camada 2. Então, por mais que eu tenha que acessar um host destino que possui um endereço IP de uma rede diferente da rede que eu estou, esse tráfego, quando sai do host de origem, ele vai ter que ser mandado para o gateway. A comunicação deste host de origem até o gateway, porque o gateway está na mesma rede local. O IP do gateway lá, ele é o mesmo IP da mesma rede lógica do host que ele está. Então a comunicação que eu tenho que mandar aquele quadro para o gateway, para chegar lá no roteador, e aí sim o roteador vai olhar a nível de endereçamento de camada 3, que é endereçamento IP, e vai fazer o roteamento do pacote mandando para a rede externa. Mas da origem, dentro da rede local, até este gateway, a comunicação ali vai ser via camada 2, vai ser via endereçamento MAC, protocolos ARP, tudo ali. A gente até viu isso já em aulas anteriores, até no período passado. Então aqui a gente tem um exemplo aonde eu tenho na figura R1. R1 é responsável pelo roteamento dos pacotes do PC1. Então aqui, R1. Aqui a figura de R1 está representando um switch de camada 3. Tá? Não é nem o roteador. A gente está sempre acostumado a trabalhar no Packet Tracer, né, com aquele roteadorzinho. Aqui já é um switch de camada 3. O que é um switch de camada 3? A maioria dos switches que a gente viu até agora, né, a grande maioria dos
que a gente usou nos exercícios são switches de camada 2, ou seja, eles fazem a comutação do tráfego baseado no endereçamento MAC de origem e MAC de destino. Então lá na camada de enlace. Os switches de camada 3, eles têm a possibilidade de trabalhar em endereçamento IP. Então eles funcionam de certa forma como se fosse um roteador. Então eles conseguem fazer o encaminhamento de pacotes e não só encaminhamento de quadros. Porque quando a gente fala em quadros, a gente está na camada 2. Quando a gente fala em pacotes, a PDU pacotes é a PDU da camada 3, modelo OSI, né, que é a camada de rede. Então os switches de camada 3, eles conseguem fazer essa interligação de redes IPs diferentes, de redes lógicas diferentes. Então eles conseguem fazer esse roteamento, tá? Que é o que o roteador faz. Eles atuam nisso, mas por isso que eles são... Então por que ninguém não usa a maioria das vezes switch de camada 3 ao invés de usar roteadores? É porque switches de camada 3 são bem mais caros. Então normalmente a gente tem pouquíssimos switches de camada 3 em redes de produção e a grande maioria é switch de camada 2 e às vezes coloca o switch de camada 3 lá no núcleo, né? Ou como switch de distribuição. Então continuando, PC1 ligado ao R1, que é responsável pelo roteamento dos pacotes. Então, a PC1 está aqui. Se ele tiver que se comunicar com um host de destino de rede lógica diferente da dele, ele tem que mandar para o gateway. R1 nesse momento é o gateway dele. Agora, observa que o switch aqui de acesso, tá? Esse switch de acesso também tem uma conexão lá para o R2, ó, para o outro switch de camada 3, que também pode funcionar como um roteador. Então eu poderia PC1 aqui, ó, configurar ele para quem vai ser o gateway. 10.1, 10.2 pode ser o gateway desse PC1. Porém, aqui também, ó, se PC1 estiver, ó, na rede lógica, se o outro equipamento está na rede lógica, 10.1, 10.2/24, 10.1, 10.3/24, tudo é a mesma rede lógica. Então, R2 também possui uma interface que está ligando aqui a este outro switch aqui de acesso, que tem um endereçamento lógico da mesma rede de PC1, assim como tem a interface de R1 aqui. Então, se eu colocasse aqui gateway de PC1 para 10.1, 10.3, ele encaminharia para cá, e R2, por ser um switch de camada 3, também tem a possibilidade de fazer o roteamento dos pacotes. Porém, nós só podemos configurar um gateway. Então, PC1 está configurado com um gateway, que é quem? 10.1, 10.2, que é R1. Se R1 ficar indisponível, os protocolos de roteamento poderão convergir dinamicamente. R2 passa a rotear os pacotes. Tá? Então, nesse caso aqui, digamos que alguém foi lá e esbarrou em R1 e desligou R1. Se PC1 tiver configurado para gateway 10.1, 10.2, R1 desligou, o que vai acontecer? PC1 manda para fora mais. Porém, com a implementação do protocolo de redundância de primeiro salto, R1 ficou inativo, automaticamente R2 passa a responder como gateway daquela rede. Tá? Então R2 ele vai passar a responder como gateway da rede, incluindo o tráfego para poder jogar para fora. Então aqui, ó, R2 agora roteia os pacotes de rede externos que teriam passado pela R1, entretanto o tráfego da rede externa associado à rede 1, incluindo o tráfego de trabalho de servidores, com R1 gateway padrão, ainda é enviado para R1 descartado. Então, se eu não tiver a implementação de um protocolo de redundância de primeiro salto, R1 caiu, não tem implementação de protocolo de redundância de primeiro salto, o que acontece com os equipamentos que estiverem conectados aqui, tendo 10.1, 10.2 como gateway? Simplesmente eles vão ficar restritos somente ao segmento de rede local deles. Eles não vão conseguir mais chegar no servidor, porque não tem protocolo de redundância de primeiro salto. Se tiver implementação aqui de protocolo de redundância de primeiro salto, vai acontecer o quê? Vai ter um gateway que vai englobar os dois switches de camada 3, um único gateway vai responder por eles dois, sendo que um vai ficar ativo e o outro vai ficar inativo, tá? E aí o que acontece quando eu mandar para esse gateway? É como se eu mandasse para o gateway, os dois vão receber, quem está ativo roteia, vai fazer o roteamento. Quem está inativo descarta. Aí aquele que está ativo caiu, desligou. O tráfego vai ser mandado para o gateway, vai chegar naquele que está inativo,
ele vai detecta, o protocolo de redundância detecta que aquele outro é inativo e se torna ativo e consegue fazer o roteamento dos pacotes. Então, um toma o lugar do outro, porque digamos que é igual a agregação de link que nós vimos no Ether Channel, né? E o próprio protocolo de Spanning Tree, para poder ter caminhos redundantes. Aqui nós vamos ter equipamentos redundantes para poder fazer com que eles funcionem como um gateway. Então, PC1 não vai conseguir alcançar o gateway se não tiver o protocolo de redundância de primeiro salto implementado aqui. Então, os dispositivos finais geralmente são configurados com um único endereçamento IPv4 para um gateway padrão. Então, isso é a grande maioria da gente configura. Se eu vier aqui nas propriedades de rede do meu computador e abrir aqui e der um ipconfig, quem é o meu gateway padrão? Eu tenho um gateway padrão que está aqui embaixo, no IPv4. Eu tenho endereçamento IPv4, meu IPv6 não roda em IPv6 da minha rede local. Eu tenho aqui 192.168.15.1, que é o meu gateway padrão da minha rede local aqui. Se ele cair, meu computador aqui, quando quiser mandar alguma coisa para a internet, vai continuar mandando para o 192.168.15.1. E aí o que vai acontecer? Eu vou perder a conectividade com as redes de fora. IPv6 recebe seu endereço de gateway padrão dinamicamente do anúncio do router ICMPv6. Já assistiram alguma coisa do capítulo 8? Tá? Quem é o gateway padrão quando a gente trabalha com endereçamento IPv6? Ele vai ser o endereço de link local do roteador que está naquela rede. Isso é enviado através dos anúncios de roteadores, que são as mensagens RAs. Então, redundância de roteador. E aí, aqui é essa implementação desse protocolo de redundância de primeiro salto. Então, a gente tem uma maneira de impedir um único ponto de falha no gateway padrão é implementar um roteador virtual. Então, o que eu vou fazer com esse protocolo de redundância de primeiro salto? Eu vou trabalhar um roteador virtual. É como se eu tivesse aqui agora, no desenho, eu vou pegar esses 3 roteadores, e aí eu tenho aqui na minha rede local, minha LAN, eu tenho o que? Eu tenho na ligação, imagina que aqui seria um switch, né, com os 3 roteadores conectados a esse switch e os PCs conectados a esse switch também. Então eu tenho aqui o meu comutador, né, possuo 3 roteadores, os 3 roteadores estão ligados no meu switch, os 3 roteadores têm conexão com a internet, tem conexão com outras redes. Porém, eu vou ter somente um endereço IP de gateway padrão. Cada PC vai ter um gateway padrão. Então, para implementar esse tipo de redundância, vários roteadores são configurados para funcionar juntos, a fim de dar uma ilusão de um único roteador para os hosts. Então, o que a gente vai fazer? Esse gateway virtual, esse roteador virtual, eu vou, como se eu fosse pegar e agregar os 3 roteadores, juntar os 3 roteadores para fazer com que eles trabalhem de maneira compartilhada, de maneira unida, vou chamar assim, como um gateway virtual. Porém, um deles somente vai fazer o encaminhamento dos pacotes IPs. Somente um faz o encaminhamento do pacote IP. Tá? Então, aqui, ao compartilhar um IP, um endereço IP e um endereço MAC, 2 ou mais roteadores podem atuar como um único roteador virtual. Então, eu vou pegar aqui, eu junto os 3, defino uma configuração em que eu vou ter um roteador virtual. Então, esse roteador virtual, ele vai receber um endereço IP e vai possuir um endereço MAC para esse roteador virtual. E aí, quando um dos PCs quiser se comunicar para redes externas, vai mandar o pacote ou o quadro, né, e comunicação de rede local ali, para aquele endereçamento MAC que é daquele roteador virtual. Quando chegar nesse roteador virtual, os 3 estão trabalhando lá, os 3 estão configurados. Um deles vai ser o responsável por estar ativo para fazer o encaminhamento dos pacotes. Os outros vão estar de stand-by, vão estar assim de espera, para se o que está ativo fazendo o encaminhamento dos pacotes tiver um problema, aquele que está em stand-by assume e ele passa a fazer o encaminhamento dos pacotes e o roteamento dos pacotes. Tá? Então essa é a redundância em cima do protocolo de redundância de primeiro salto.
Então, o endereço IPv4 do roteador virtual, ele é configurado como gateway padrão das estações de trabalho no segmento IPv4. Então, aquilo que eu falei, ele vai pegar o endereço IPv4 atribuído a este roteador virtual aqui, que vai possuir também o seu endereço MAC, digamos que é o seu MAC virtual, né? Mas vai ter o endereço IP e o endereço MAC. A gente vai atribuir esse endereço IP desse roteador virtual como gateway padrão para as estações de trabalho. Quando os quadros são enviados dispositivos hosts para o gateway padrão, eles vão usar o ARP para resolver o MAC associado ao IPv4. Então é isso aqui, é aquele procedimento padrão. Tem que descobrir quem é o endereçamento MAC do endereço IPv4 do gateway padrão, faz aquela consulta ARP, né, e aí manda depois o tráfego em nível de camada 2. A resolução ARP retorna o MAC do roteador virtual e aí os quadros são enviados para o MAC do roteador virtual. Por quê? Porque ali está no mesmo segmento de rede local. Um protocolo de redundância proporciona um mecanismo para determinar qual roteador deve assumir a função ativa no tráfego de encaminhamento. Então é aquilo que eu expliquei agora há pouco. A gente vai ter a figura. Eu tenho 3 roteadores. Esses 3 roteadores estão lá configurados para os 3. Eles fazem parte de um roteador virtual. Esse um roteador virtual possui o seu próprio endereço IP e o seu próprio endereço MAC. Os hosts querem mandar pacotes para redes externas, vão mandar para onde? Vão mandar para o gateway, que é o IP desse roteador virtual. E ali, até ali, comunicação de camada 2, porque é baseado em endereçamento MAC no mesmo segmento físico de rede. O roteador que vai estar configurado, digamos assim, vai ser o principal, né? Vai ser o ativo da parada, ele vai pegar o tráfego IP e vai fazer o encaminhamento dos pacotes, e o outro vai ficar em stand-by. Se houver um problema, eles assumem. E essa transição, né, no caso de falha de algum equipamento, ela é transparente para os dispositivos, ou seja, o IP de gateway continua sendo o mesmo, o endereçamento MAC continua sendo o mesmo, só que há uma troca entre eles por causa das configurações e das implementações feitas. Então aqui, quando um roteador falha, o protocolo de redundância faz a transição do roteador em espera para a nova função de roteador ativo. Então aquilo que eu acabei de explicar, houve falha daquele que é ativo, automaticamente vai mudar para quem vai fazer o encaminhamento dos pacotes. Então esse aqui vai ser o roteador virtual, vai receber o IP e ele faz esse gerenciamento. Porém, ele assume o IP e o MAC, ou seja, o IP e o MAC não muda, porque o gateway já está configurado, né? O MAC já está definido ali. Opções do protocolo de primeiro salto de redundância. O FHRP, né, esse protocolo de redundância de primeiro salto, ele tem algumas opções. HSRP, ou seja, é o protocolo de redundância proprietário da Cisco. Tá? A Cisco ela tem muitos protocolos que são implementados de coisa que é só dela, né? Ela que desenvolveu, então é implementação dela. E aí a gente tem que ver como é que vai fazer as configurações, tem os comandos para fazer as configurações. E aí sempre frisando, né? Se a gente pegar equipamentos de outras marcas, tem que saber as características, né? Quando a gente está indicando um roteador, quando está indicando um switch para ser adquirido, a gente tem que verificar, eu quero que ele possua FHRP, ou seja, ele possui lá protocolo de redundância de primeiro salto, eu tenho que ver se aquele equipamento possui essa característica de implementação. E aí como é que a gente faz para configurar? Os comandos são os mesmos, de repente, do que a gente vai fazer nos comandos da Cisco? Às vezes sim, às vezes não. Se não for manual, coisa facinho de achar, Google está aí para ajudar a gente nisso daí. A questão é entender, sabe o que é, sabe o que funciona, sabe como é que faz funcionar, comando é mais tranquilo de execução. HSRP para IPv6, também proprietário da Cisco, MAC virtual derivado do grupo HSRP de IPv6, roteador periódico, anúncios de RA, ou seja, anúncios de roteadores são enviados para o roteador virtual de link local. Então aqui é só como que funciona. Protocolo de redundância de roteador virtual versão 2. Tá? Então a gente vai tem as versões que está trabalhando. VRRP também, aqui na versão 3. Fornece suporte de endereço IPv4 e IPv6. Funciona em ambiente de vários fornecedores. É mais escalável que o da versão 2. Então tá vendo aqui? Aqui eu tenho um protocolo que permite essa questão de redundância com fornecedores diferentes. E aí aquela questão da padronização, né?
se os padrões são os mesmos que os fabricantes precisam seguir, eles têm que ter aquela implementação independente do fabricante, desde que sigam aquele protocolo. Mais um proprietário da Cisco, GLBP, Gateway Load Balance Protocol aqui para fazer balanceamento de carga, protege o tráfego de dados de falha do roteador no circuito, ao mesmo tempo em que permite carga balanceada, também chamado de compartilhamento de carga. Aqui, se a gente tiver implementação, por exemplo, imagina que eu tenho 2 links de internet em 2 roteadores diferentes. Eu consigo fazer o balanceamento de carga entre eles. Para IPv6, aqui é o para IPv4, IRDP e CMP, Router Discover Protocol. Isso aqui é para fazer descoberta de outros dispositivos na rede. Tem muitos protocolos disso aqui que no curso 3 que a gente trabalha melhor. Aqui é aquela verificação de entendimento. Vou deixar por conta de vocês, para a gente dar sequência. E vamos ver um pouquinho do HSRP. A visão geral, proprietário da Cisco, fornece HSRP e HSRP para IPv6. A gente já viu que muitas vezes os comandos para IPv4 e IPv6 tem um pouquinho de diferenciação. Eu tenho que botar IP ou IPv6 quando for para IPv6. O HSRP garante alta disponibilidade da rede, fornece redundância de roteamento de primeiro salto para hosts IP, configurado com gateway padrão. Prioridade e preempção. Prioridade pode ser usada para determinar o roteador ativo. Então a prioridade quando eu fizer a configuração, que eu vou determinar qual é o roteador ativo. O roteador de maior prioridade será o ativo. Então quando eu estou fazendo lá as configurações dentro das interfaces, lá dentro dos roteadores, para montar o roteador virtual, eu vou ter que definir qual é o roteador ativo. Então eu faço a configuração do HSRP neles e defino a prioridade. O que tiver maior prioridade é o que vai ser o roteador ativo e o outro fica em stand-by. Por padrão, prioridade do HSRP é 100. Se forem iguais, o roteador com IPv4 mais alto será escolhido como roteador ativo. Vamos lá. Então, se o HSRP, se a gente não fizer lá no momento da configuração, se eu não definir quais são as prioridades, não fiz lá, ele vai ter prioridade padrão, igual sempre para todos os roteadores que fazem parte daquele roteador virtual. Porém, um tem que ser escolhido para ser o roteador ativo. Se eles têm prioridades iguais, o que tiver o endereço IPv4 mais alto vai se tornar o roteador ativo. Para configurar o roteador para ser o roteador ativo, Standby Priority é o comando que eu vou rodar na interface e vou definir a prioridade de 0 a 255. A apropriação, por padrão, após o roteador se tornar o roteador ativo, ele continuará ativo, mesmo que o outro com uma prioridade maior fique online. Tá? Então, no primeiro momento, o roteador se tornou ativo, ele vai continuar ativo mesmo que o outro entre com prioridade maior. Ele vai ficar inativo se ele cair. Para forçar o novo processo de eleição, quando o roteador de prioridade mais alto estiver, a preempção deve ser habilitada. Tá? Eu vou ter que habilitar também este comando Standby Preempt dentro da interface que eu estou fazendo as configurações lá. E aí a apropriação é a capacidade do roteador acionar no processo de reeleição. Se eu tenho esse comando habilitado, quando entrar um roteador ativo lá com prioridade maior, e aí eles vão conseguir trocar informações entre si para definir novamente quem é o novo roteador com ativo com a prioridade mais alta. Essa preempção ela permite que o roteador se torne um roteador ativo apenas se ele tiver prioridade mais alta. Um roteador ativo para preempção com prioridade igual vai pegar o IPv4 mais alto. Então aqui na topologia a gente tem suíte de acesso, tenho 2 roteadores, tá? 2 roteadores físicos dentro de um roteador virtual. O meu roteador virtual vai ser o IP 172.16.10.1. Os roteadores reais, eles possuem seus devidos IPs nas suas interfaces também, tá vendo? Porém, o meu roteador virtual tem o IP e tem um endereço MAC para ele, ó. Quem é o gateway desses PCs aqui? 172.16.10.1. Prioridade de roteador aqui 150, prioridade aqui 100. Quem é o ativo? R1, porque tem
a prioridade mais alta. Se R1 for desligado, R2 entra e se torna o ativo. Ligou R1 de novo, esse aqui está ativo. A preempção está habilitada, R1 volta a ser o de prioridade mais alta e volta a ser o ativo. Preempção está desabilitada, quem continua ativo é o R2 e R1 só fica ativo se R2 cair. Isso está explicando aqui. Com a preempção desativada, o roteador inicializado se torna ativo se não houver outros roteadores online. Tá? Ou seja, por isso que eu falei, os outros teriam que cair para que ele se torne ativo novamente. Estados e temporizadores de HSRP, a gente está vendo que o protocolo de redundância, a gente está focando aqui só no proprietário da Cisco, né? Um roteador pode ser o roteador ativo, responsável por encaminhar quadro para o segmento, ou pode ser um roteador passivo em stand-by, pronto para assumir a função ativa se o outro roteador falhar. Quando uma interface é configurada com um HSRP, ou é ativada pela primeira vez com a configuração atual, o roteador envia e recebe pacotes de aviso para iniciar o processo e determinar quem vai assumir. Então, estado de interesse, estado de aprendizado, estado de escuta, falar e stand-by. Então, cada um dos estados ele vai ter a troca. Interesse, inserido através de uma alteração na configuração ou quando a interface se torna indisponível. Aprendizado, o roteador não determinou o endereço IP virtual e ainda não viu mensagem de saudação do roteador ativo. Então, ele está ainda esperando para receber informação. Então, aqui são os estados que possuem. Roteadores HSRP ativos e em espera enviam pacotes Olá. Esse pacote Olá é um pacote chamado Hello, de troca de informação entre eles. Aí eles usam endereço multicast para poder fazer essa troca de mensagens entre os roteadores a cada 3 segundos por padrão. Roteador standby vai se tornar ativo e não receber mensagem de aviso ativo após 10 segundos. Você pode reduzir essas configurações acelerando o failover ou a apropriação. Então, as configurações que a gente vai estar fazendo que vai definir isso. Qual é a prioridade padrão do HSRP? Aqui a compreensão, né? A gente viu lá que é 100. Verdadeiro ou falso. Tá? Aqui, para poder verificar a compreensão do conteúdo. O módulo prática, né, do capítulo 9. É um capítulo pequeno, mais conceitual mesmo. Aqui, o resumo. Mais uma vez para vocês responderem. Tá? E com isso a gente fecha o capítulo 9, um capítulo pequeno, né, bem rapidinho.